Mano, eu vi aquela garota. A gente trocou um olhar rapidinho e, sério, quase tive um troço de tanto nervosismo. Com todos aqueles piercings, ela parecia um daqueles valentões que curtem provocar os outros só por diversão. O nome dela é Ansi Junk, tem 17 anos. Só pelo visual dela, a galera da escola, até mesmo os professores, já tirava conclusões. Enquanto isso, o Namiel, que também tem 17, estava meio perdido, perguntando quem era que o pessoal estava comentando tanto e por que aquele burburinho todo. Um colega dele explicou que era sobre a nova aluna transferida e perguntou se ele não tinha notado ela ainda. O parceiro dele do dia, Spark-chan, disse que não, talvez porque ela tinha sentado lá no fundão da sala. O colega apontou para ela e falou que era a menina que estava mexendo nas unhas, mas também não sabia muito sobre ela, já que ela vinha de outra escola. Só que isso nem fazia diferença pro protagonista, que já ficou com cara de bobo só de olhar para ela. Tinha boato rolando que ela era uma gangster local ou até filha de alguém da agência nacional. Mesmo com toda essa fama estranha, foi a primeira vez que Joyol a viu. Ele chegou perto. Ela olhou séria e mandou: "Quem é você e o que quer?" Joyol perguntou se o nome dela era Seyun. Ela confirmou, mas ficou na defensiva, achando que ele ia arrumar encrenca ou algo do tipo. Só que Joyol foi direto e disse que estava afim dela e queria chamar ela para sair. Isso fez a Seyun travar, processando tudo com calma até ficar vermelha e nervosa. Ansi John, essa menina que entrou recentemente no colégio Sangrin High, já tinha virado assunto desde os tempos do fundamental. Sua presença forte chamava atenção mesmo antes de os rumores se espalharem. E agora, ela estava ouvindo de um cara que ele tinha se apaixonado por ela na primeira vez que a viu. Sem rodeios, ele falou tudo. Seyun mandou ele cair fora, dizendo que nem conhecia ele e queria distância. Mas o protagonista pediu para ela ao menos não falar nada por um instante. Ela perdeu a paciência e gritou que não ia parar por causa de um maluco que nem ele, chamando ele de idiota. Depois disso, saiu correndo pelo colégio inteiro. Sejun já estava sem fôlego, sem entender como aquele babaca conseguiu segui-la até ali. Joyol pediu para ela parar de correr, dizendo que também estava exausto. Suyun questionou por que ele estava sendo tão insistente. E aí, ele se apresentou sorrindo como Joyol e mais uma vez a chamou para sair. Siuna, meio triste, pediu para ele parar com aquilo, dizendo que não era legal ficar brincando com ela desse jeito, que ela não era o tipo de pessoa que os outros gostam. Ela pediu para ele ao menos olhar direito para ela, com aquele olhar afiado, cheia de piercings, aquela expressão sempre fechada. Era fácil demais para qualquer um tirar conclusões erradas. E o pior? Era a primeira vez que eles se viam. Como assim dizer que gostava dela só de bater o olho? Joyol não discordou, mas explicou que, para ele, tudo isso só fazia ela parecer ainda mais linda. Ela perguntou se ele era doido, e ele disse que estava completamente apaixonado por ela. Tá, ele não falou exatamente com essas palavras, mas seria legal se ela entendesse isso. Ele contou que, naquele dia, acabou se perdendo no caminho da escola por não conhecer direito e chegou 2 horas mais cedo achando que era melhor assim, já que era o primeiro dia. Enquanto andava, passou por um prédio e viu uma menina acariciando uma gatinha. Por algum motivo, não conseguia tirar da cabeça a imagem dela vestida de gatinha. Ele mesmo se culpou, achando que era uma coisa absurda de se pensar, mas ainda assim, Seyun começou a morrer de vergonha. Não conseguia acreditar que ele tinha visto ela daquele jeito, roendo as unhas, despreocupada, porque achava que ninguém estaria olhando tão cedo. Mal sabia ela que tinha um pervertido por perto. Mas a história ainda não tinha acabado. Quando Joyol chegou na sala bem antes do horário, achou que ninguém teria chegado ainda. Mas tinha alguém lá. Ele se aproximou e viu que era a mesma garota fofa com o gatinho. Ele não esperava que estivessem na mesma sala, mas tinha algo diferente no ar. O jeito que ela roncava dormindo fazia ela parecer ainda mais adorável. E isso deixou Seon corada de novo. Ela perguntou o que diabos ele estava olhando, e o cara, todo cara de pau, falou que só tinha ficado ali por 10 minutos, então não era nada demais. Mas não acabou aí. O olhar ameaçador dela deixou ele ainda mais empolgado.
O coração dele parecia que ia explodir. Até aquelas presas afiadas eram fofas para ele. E os piercings pareciam ter sido colocados com um toque artístico. O cabelo castanho natural, os cílios longos, o rubor rápido quando ela se envergonhava, o pescoço fino visível com o zíper da blusa, as íris discretas, a pele morena levemente brilhante. Tudo isso deixava o uniforme dela ainda mais estiloso. Cada detalhezinho deixava ela mais no estilo dele. Aí ele ficou pensando o que ela gostaria de mudar nela. A Ruzium respondeu soltando um que porra que fez ele voar longe, achando que ele era só um tarado dizendo besteira. Mesmo assim, ela também acabou caindo. E a verdade é que Sejun nunca tinha tido nenhuma experiência romântica nos 17 anos de vida. Por isso era óbvio que nunca tinha vivido um momento íntimo com alguém do sexo oposto. Aquilo era tudo novo para ela. Ela até pensou, Deus, manda um desses para mim, vai. Seon se levantou meio tremendo, dizendo que não era aquilo que ele estava pensando. Mas quando viu que Joiol estava por cima dela, fechou os olhos achando que ia morrer ali mesmo. Ela nem entendeu direito o que ele quis dizer, mas a bunda dele entendeu antes dela. O protagonista estava com a mão bem onde não devia. Seon pensou de novo que aquele cara só podia ser um tarado maluco e mandou outro golpe nele. Depois, ela saiu correndo, ameaçando ele e dizendo que não queria que aquilo se repetisse. Foi um ataque certeiro, sem dúvida. Mas por dentro, ela tentava se convencer de que não podia cair nessa. As palavras dele pareciam mentira só porque ele a achava bonita. Ela dizia para si mesma que não podia se deixar enganar tão fácil. Mas, infelizmente ou felizmente, aquela barreira que ela criou talvez já tivesse começado a rachar. Talvez Joiol tivesse conseguido entrar no coração dela. Não era raiva, nem ironia. Era uma confusão que, quem sabe, podia virar outra coisa. Esses são os amigos da Yain Seung, que perceberam que a amiga estava meio estranha nos últimos tempos. Ela lembrava daquela cena vergonhosa e jurava que tinha sido sem querer. Sentar em cima dele não foi de propósito. Mas pensava que, se começasse a namorar, essas situações podiam acontecer com mais frequência. A filha começou a desconfiar de si mesma por agir daquele jeito. Talvez fosse por causa daquele cara que se declarou para ela dias atrás. Tocando a bochecha, ela dizia que parecia besteira negar, mas no fundo, estava feliz. Finalmente alguém tinha visto o quanto ela era fofa e gentil. Sejong nunca imaginou que algo assim fosse acontecer logo na cerimônia de boas-vindas. E agora, Yain deu um tapinha nas costas dele, dizendo que quando fizesse 18 anos, podia se registrar oficialmente, e então, quem sabe, casar. E nosso protagonista chegou na sala todo arrebentado da surra que Seung deu nele. Mas isso não foi tudo. Shanji parou ele e perguntou se ele tinha se machucado ou porque estava com aquela cara. Pruta respondeu que não era nada, só tinha tropeçado. O amigo até acreditou, porque, conhecendo ele, era o tipo de coisa que podia mesmo acontecer. Já Seung, lá no cantinho, começou a pensar se não tinha batido forte demais nele, já que mandou o cara direto para a enfermaria. Mesmo depois de tudo, ele agiu como se nada tivesse rolado com ela. Seung, por dentro, decidiu que ia deixar pra lá e até pediu desculpas mentalmente, já que tudo que ela queria era ter uma vida escolar de boas, sem mais tretas com ele. Mas como o cara é o protagonista, claro que ela acabou sentando do lado dele. Seung se irritou e gritou, querendo saber por que aquele idiota sentou ali do nada, todo tranquilo. Só que Joiol, com aquele sorriso galanteador, respondeu que aquele era o lugar dela e ainda perguntou se ela não tinha olhado o mapa de assentos. Suyun nem viu, porque queria paz, só queria sentar no fundão. Mas agora estava feito. O protagonista a deixou nervosa de novo e tudo que ela conseguia pensar era que aguentar ele o ano todo ia ser puxado. E aí ele sorriu de novo. Um cara legal, ainda por cima, pedindo para ela ficar com ele, pelo menos até o final do ano. E lá se ia o plano de Suyun por água abaixo. E, sério, olha essas pernas. 100% perfeitas. Mais tarde, já em casa, Seung ficou encarando o espelho, lembrando de tudo que o protagonista falou no dia. Só de pensar,
ela começou a corar e tremer. Como é que esse cara tem esse efeito em mim? Pensava. Mas logo voltou ao normal, porque os amigos já estavam desconfiando de que ela estava agindo estranho. Quando saiu do banheiro, tomou um susto. Do nada apareceu outra garota. Era a irmã dela, Anum, que perguntou por que ela estava gritando daquele jeito. Meio sem graça, Seyun disse que não era da conta dela. Isso fez a irmã lançar um olhar sombrio, e nem dentro de casa ela conseguia relaxar. Claro que aquilo preocupava a irmã, que voltou a perguntar o que estava acontecendo. Seyun até pensou em abrir o jogo com a irmã, mas a cena ficou estranha. Seyun quis saber se ela tinha visto algo. A irmã se espantou com a pergunta e logo perguntou, séria, se ela estava namorando. Sem querer, Seyun acabou entregando tudo ao jogar o celular nela, e a irmã, em resposta, deu um saco para ela, o lixo que tinha que ser jogado fora. Seyun tinha esquecido completamente e agora não tinha como escapar, ia ter que sair jogar fora na hora. A irmã ainda pediu para ela comprar sorvete de chocolate. E aí, Seyun ficou se perguntando por que ela se importava tanto com essas coisas se nem queria um namorado agora. Mas, mesmo conhecendo Joyol só hoje e apesar da primeira impressão ter sido bem ruim, ela não conseguia tirar o cara da cabeça. Pensou no jantar e achou que, se simplesmente esquecesse ele, estava tudo certo. Mas não dava. Quanto mais tentava, mais ele voltava à mente. Ela ficou tão irritada com isso que até gritou no meio da rua, pedindo pro garoto sair da cabeça dela. E adivinha? O protagonista estava lá, acenando como se nada demais tivesse acontecido. Clichê demais. Mas ela gostava disso. Seong, cobrindo o rosto, pensou que Namol era seu novo colega de carteira, um cara que conheceu naquele dia. Nunca tinha visto ele antes e o cara era cheio de surpresas. Mas por mais maluco que ele parecesse, quem diria que ele ia aparecer na frente dela no meio da noite? Ela acabou se desequilibrando e torceu o tornozelo. Joyol perguntou se ela estava bem e pediu um segundinho, tirando algo da mochila. Eles se sentaram e ele falou que parecia só um choque muscular, nada sério. Suyun disse que estava tudo certo, mas não entendia por que o tornozelo doía tanto. Joyol sugeriu que talvez ela tivesse machucado quando caiu antes, quando ela caiu de cara no chão. Ele ficou olhando para ela e parecia tranquilo, mesmo depois de ser rejeitado. Isso fez Seyun se desculpar. Ela estava confusa e agiu sem pensar. Joyol deu risada e disse para não se preocupar, que depois de uma boa noite de sono tudo ia melhorar. Contou que quando se exercitava, se machucava bastante. E, pior ainda, contou que estava parado há um tempo, mas hoje tinha voltado para a academia. Ela perguntou se era por isso que ele tinha aquele adesivo na bolsa, mas também ficou curiosa para saber por que ele ficou tanto tempo sem treinar. Joyol só respondeu que aconteceram umas coisas, mas que hoje ele decidiu começar de novo. Disse que era bom, porque acabou conhecendo lugares novos e por isso conseguiu ver ela de novo. Seyun, toda envergonhada, falou que, como já tinha dito antes, ela não era muito sociável, nem bonita, bem longe disso, na real. Pediu para ele parar de se envolver com ela, já que tinha passado por muita coisa e talvez não fosse quem ele pensava. Joyol concordou, dizendo que talvez ela realmente não fosse uma boa companhia ou a pessoa que ela achava que era. Mas isso não era motivo para ele deixar de gostar dela. Aquilo fez ele lembrar de um amigo de muito tempo atrás. Eram bem próximos, mas acabaram se afastando porque tinham personalidades diferentes. Disse que tem 1000 motivos para alguém se afastar dos outros, cada um tem suas experiências e seus valores. Ele não sabia do passado dela, claro, mas se isso era o que a fazia querer manter distância, então ele poderia dar novos motivos para ela querer ele por perto, como alguém do futuro. Com um sorriso, ele só pediu uma coisa: tempo. Disse que, se ela nunca curtisse ele, tudo bem, ele não ia forçar nada. Só queria que ela se divertisse com ele. E que, com o tempo, se os dois se sentissem bem um com o outro, aí sim ele ia dizer de novo que gostava dela. Esse cara não escondia nada. Suyun ficou até sem graça. Queria tentar se declarar de novo. Quando chegou em casa, a irmã perguntou de novo sobre o que estava rolando, mas Seyun se trancou no quarto e gritou no travesseiro.
A irmã já estava certa que tinha algum menino envolvido. Mas calma, Seyun ficou se perguntando se tinha dado a resposta errada para Joyeol. Quando ele perguntou se ela concordava, ela olhou bem nos olhos dele. Pareciam sinceros. Depois de engolir seco, respondeu que tudo bem, que eles podiam ver onde aquilo ia dar. Joyeol segurou a mão dela e disse que, apesar das dúvidas, estava valendo a pena ter ido se exercitar naquele dia. E ainda falou que ela estava linda com aquelas roupas casuais, tipo de manhã, e perguntou se ela não fazia ideia do quanto era bonita. Eles tentaram dormir, mas foi difícil. Seyun passou a noite pensando em tudo aquilo. Joyeol percebeu e perguntou se ela estava doente. Depois, o professor de educação física avisou que eles precisavam escolher um clube. Joyeol foi dar uma olhada e viu que tinha várias opções, mas não sabia qual seria a melhor escolha. Sonel apareceu e perguntou se ele ainda não tinha decidido. Disse que ele devia entrar no mesmo clube que a Joy. Os dois juntos seriam um casal perfeito. Em uma sala de clube vazia, Seyun achou surreal que os dois acabaram no mesmo clube por acaso. Quando Joyeol apareceu, comentou que estava difícil escolher. Os dois começaram a sorrir e, como ela não tinha dito nada ainda, o protagonista começou a se apresentar. Mas aí ele lembrou que a próxima aula era educação física e disse que tinha esquecido as roupas de ginástica. Mentira! Ele só queria deixá-la sozinha um pouco. Joyeol comentou que tinha uma amiga, a conversa estava ficando interessante quando alguém perguntou se ela já tinha decidido em qual clube ia entrar. Como ela parecia meio na dúvida, ele acabou perguntando qual era o sonho dela. A garota começou a gaguejar, dizendo algo sobre querer ser professora de pré-escola, mas antes que pudesse continuar, outra menina cortou tudo gritando que ninguém precisava se preocupar com isso. O importante era curtir aquela vibe de primavera, sentir o vento no rosto e viver a juventude doidona, tudo isso junto com ela, no clube de natação. Os protagonistas ficaram tipo, e essa mina aí? Aí alguém respondeu, essa é a Juni, a capitã do clube de natação, do 3º ano. Só que o Seyun mandou na lata que não queria saber o nome dela, só porque ela andava pela escola inteira de maiô como se fosse normal. Ela jurava que não tinha nenhuma regra proibindo isso na escola. Mas aí o Jota, o personagem principal, chamou a atenção dela. Ele começou a falar todo empolgado, tipo um monólogo, e depois de sentir os ombros e as costas do garoto, perguntou o nome dele e se ele já tinha feito algum esporte. Falou também que, em esportes como natação, onde cada milésimo de segundo faz diferença, o físico podia ser crucial. O detalhe mais doido era que, por algum motivo, ela estava mostrando a bunda para ele esse tempo todo. Mesmo assim, ela viu um baita potencial nele e achava que, se ele entrasse no clube, podia se tornar incrível. Ela foi direto ao ponto e pediu para ele se juntar ao clube de natação e viver a juventude nadando ao lado dela. Mas do nada, Seyun apareceu com aquele jeito dela, toda ciumenta, dizendo que ele já tinha dona. Na cabeça dela, ela imaginava ele todo feliz e, no começo, até pelado. Ela se irritou e gritou que não ia deixar isso acontecer. Aí o Jie entrou no meio e mandou a real. Perguntou se a Seyun era namorada dele. Se fosse, eles nem iam chegar perto. Fora do rolê do clube, ela berrou com ele, dizendo que não era namorada coisa nenhuma. E aí o Jie falou que era um baita desperdício, porque natação trazia vários benefícios. No fim das contas, quem tinha que decidir era o Joyu. E, sem pensar duas vezes, ele recusou. Disse que não estava afim. O Jie ficou meio surpreso. Achou ele legal por ter rejeitado sem nem hesitar, mas não tinha muito o que fazer. Eles foram embora, pensando que talvez um dia se encontrassem de novo. Depois, a Joyu sugeriu dar uma volta por aí, conhecer uns clubes diferentes. Ela até topou, mas isso não queria dizer que iam acabar no mesmo clube. Quando ela perguntou de novo sobre o sonho dele, umas garotas se aproximaram. Ele falou que contava depois. Eram meninas de um clube meio esquisito, estilo gangue. Estavam tentando recrutar gente pro clube delas, super confiantes de que ia ter fila querendo entrar. Quando viram o Seon com piercing e tudo mais, berraram, chamando ele para trocar uma ideia. Só que Sejun encarou com um olhar tão sombrio que assustou as meninas.
Uma delas até pediu desculpa rapidinho. Logo depois, eles viram uma folha falando que aquele clube estava recrutando gente. Seon perguntou se seria uma boa ideia entrar naquele clube. Quando abriram a porta, estava tudo escuro. Parecia até que tinha um corpo ali. Os dois foram ver o que era e perceberam que a menina estava só desmaiada. Joyol segurou ela nos braços, e quando ela abriu os olhos, ele ficou todo feliz. Mas aí ela, do nada, deu um tapa nele, e os dois caíram no chão. A Junk viu tudo aquilo e pensou se não seria melhor mudar de escola, porque ali não tinha futuro nenhum. Pouco tempo depois, apareceu a Ayun, uma menina do 2º ano. E esse jeitinho dela era bem o tipo que o pessoal mais se derrete. Ela contou que tinha desmaiado porque estava se esforçando demais para promover o clube dela, o Clube de Pesquisa do Amor. O protagonista achou bizarro esse nome. Mas ela explicou que o clube era focado em entender o amor e os relacionamentos, investigando os desejos humanos mais profundos. Seon comentou que nem sabia da existência desse clube, porque era escondido e o clima lá dentro não era lá essas coisas. Ele perguntou se ela não tinha mais ninguém no clube, e ela contou que era a única. Por isso, o clube estava quase sendo fechado. Para ser oficial, precisava de pelo menos 3 membros. Só que naquele ano, era só ela. Ela falou que sempre foi muito tímida e fechada desde pequena. Contou que, um ano atrás, também era caloura como eles, e foi difícil ver todo mundo fazendo amigos enquanto ela ficava de canto. Achou que as coisas mudariam quando entrasse em outra escola, mas a realidade bateu forte. Nada mudou. Acabou achando um cartaz sobre o clube. Como o tema de amor e relacionamento chamava atenção, resolveu tentar. Mas fazer amigos ainda era um desafio enorme. Se sentia meio idiota por acreditar que só por entrar num clube assim ia conseguir mudar algo. No fim, nem amigo para chamar de amigo ela conseguiu. Ela disse que, no fundo, percebeu que se a gente não muda por dentro, nada muda de verdade. E se sentia ridícula de estar dizendo tudo isso para 2 desconhecidos. Mas essas palavras deixaram o Seon pensativo. Ele perguntou qual era o número mínimo de membros para o clube funcionar, e Ayun respondeu que o ideal era o máximo possível, mas o mínimo era 3. Na hora, os dois disseram que iam se inscrever. Ayun pediu para eles pensarem bem, que tinha vários clubes legais por aí e que eles não deviam decidir só por pena. Aí Seon falou que mudar a si mesmo é complicado, e a gente começa a se culpar, achando que tudo é nossa culpa. Queria alguém que o entendesse, e a solidão era justamente isso, ninguém saber o que você sente. E ela sabia muito bem como era isso. Foi por isso que queria ajudar, nem que fosse um pouquinho. O piloto todo empolgado disse que, se fosse para ficar no mesmo clube que ela, ele nem precisava pensar 2 vezes. Isso fez a Ayun cair no choro, agradecendo muito e dizendo que ia dar o melhor de si. Uma escolha pequena pode ser um baita suporte para alguém. Uma decisão simples virou um gesto de carinho para Ayun. Mas aí veio um porém. Faltava uma última condição. Foram falar com a supervisora do clube, que agradeceu, dizendo que agora o número de membros estava resolvido. Mas ainda tinha uma regra. O clube precisava apresentar alguma atividade concreta, e no caso do Clube de Pesquisa do Amor, tinha que ter um casal entre os membros. A garota do cabelo amarelo logo falou que não era problema, já que eles estavam namorando. Só que o Seon desmentiu na hora, dizendo que não era nada disso. Pediu para ela não inventar, e perguntou para Ayun se ela gostava de alguém. Ayun admitiu que sim, mas que era impossível, porque gostava da pessoa fazia tanto tempo que nem conseguia puxar assunto, de tanto nervosismo. Então, por enquanto, não podia fazer nada. Joyol sugeriu contar uma mentirinha e, se alguém perguntasse, era só dizer que já tinham terminado. Ele mesmo se encarregaria de explicar tudo, então era para ela não se preocupar. Se Junho ficou pensando, será que para provar que são um casal só precisa beijar? Mas aí viu que Ayun já estava mentalmente preparada, então ela faria isso, pelo bem da ciência. Quando Joy se virou para olhar, Ayun já estava pronta para mandar uns beijos. Diante daquela cena, Joyu simplesmente falou para a supervisora que eles estavam saindo para pesquisar um pouco mais, ou algo assim. No fim das contas,
Os dois entraram no clube de pesquisa do amor. Só que quando saíram, Seung percebeu um problemão. Tava caindo um toró e ela não tinha levado o guarda-chuva. Aí, falou com a irmã, perguntando por quê, afinal, ela tinha dito não, era para chover hoje. Mas, como sempre, aquele papo aleatório surgiu perguntando por que ela ainda não tinha ido embora. Meio sem jeito, ela explicou que era porque ele tinha esquecido o guarda-chuva. Joyeol, então, falou que tinha um e que eles podiam dividir. Só que, como esperado, ela recusou. Se os dois dividissem um guarda-chuva, ia dar margem para muita situação esquisita. O guarda-chuva era pequeno, então eles teriam que ficar grudados. E se o Junho visse isso? Ela pensou que a desculpa que deu parecia bem suspeita, mesmo que ele nem tivesse pensado nisso tudo. Mas também, se ele fosse sozinho e deixasse ela lá, ia parecer meio estranho e ele acabaria se sentindo mal. Tentou aliviar dizendo que o guarda-chuva era pequeno, mas que, se fosse para ela, não teria problema. Quando ela começou a procurar o tal guarda-chuva, ele percebeu que também não tinha levado. E, pelo jeito do céu, a chuva não ia passar tão cedo. Então, a única opção era esperar. Mas esperar parado não era muito a cara do nosso protagonista. Então ele sugeriu que os dois corressem até a loja mais próxima. Na contagem de 3, lá foram eles, usando só as mochilas como cobertura. Quando chegaram na loja, já estavam encharcados. Ela disse, meio irritada, que agora nem queria mais comprar guarda-chuva nenhum. Disse que ele era muito azarado. E, por algum motivo, ele se virou e, como muitos imaginariam, uniforme molhado e chuva não combinam muito. Seung notou e tentou tranquilizar, dizendo que estava usando uma camiseta por baixo, então não dava para ver nada. Mesmo assim, Joyeol comentou, meio provocativo, que talvez por ser ela, aquilo tudo ficasse mais emocionante e acabou soltando um sorrisinho safado. Seung, toda sincera, começou a dar uns tapas nele porque aquele clima estava deixando ela toda sem jeito. Do nada, ela começou a espirrar, e como parecia que ia ficar doente, Joy sugeriu que ela descansasse um pouco na casa dele. Ela perguntou se essa era a ideia dele desde o começo, mas ele respondeu que, como a casa era perto, eles podiam esperar a chuva passar lá, porque senão ela ia acabar pegando um resfriado de verdade. Como ela estava mesmo preocupada com isso, acabou aceitando, mas avisou que seria só por um tempinho. Joyeol mostrou que sua casa era ali, bem em frente aos prédios, disse para ela ficar à vontade e até sugeriu que ela tomasse um banho. Ele falou que ela podia usar o banheiro principal e que lá tinha até banheira, caso quisesse. Óbvio que nada foi mostrado, mas como o YouTube adora censurar tudo, cortaram do mesmo jeito. Enquanto tomava banho, ela ficou pensando em como foi parar naquele banheiro que nem era dela. E, pior ainda, ele a tinha deixado lá sozinha. Mas teve que admitir que as palavras dele sempre tinham um jeito de deixá-la mais tranquila. Foi quando ela ouviu ele gritando o nome dela. Ah não, será que ele vai entrar aqui agora? Pensou ela, toda nervosa. Mas não, ele só tinha deixado umas roupas do lado de fora. Ainda assim, ela ficou um pouco tensa. Sentado no sofá, Sun perguntou se as roupas que ele deu eram dele. Ele disse que as calças eram da irmã, mas a camisa era dele mesmo, e que tinha ficado meio grande nela. Ela perguntou se ele não tinha algo menor. Joyeol, rindo, comentou que ela estava tão bonita com aquela camisa que era até ridículo. Quando ela perguntou onde estavam as roupas dela, ele respondeu que já tinha colocado tudo na secadora porque estavam encharcadas. Ela quis saber se ele mesmo tinha colocado, inclusive a calcinha. Ele disse que sim, que colocou tudo junto. Ela ficou furiosa e gritou com ele, dizendo que ele não tinha um pingo de noção. Foi aí que a irmã de Joyeol chegou em casa, dizendo que o dia tinha sido puxado. E, ao ver o irmão só de cueca boxer com uma garota meio por cima dele, decidiu deixar os dois à vontade. Essa era a Nan Hana, de 27 anos. Ela pediu desculpas, e Suyun também se desculpou pela situação. Mas An achou tudo bem divertido. Joyeol disse que ela nem deu tempo para ele se explicar direito. As falas da irmã sempre o deixavam bolado. An comentou que fazia tempo que Joyeol não levava nenhum amigo para casa e que agora ele apareceu com uma garota linda.
Joiol concordou, balançando a cabeça, e eles riram como irmãos de verdade. Hannah perguntou se a roupa tinha servido direito e Joiol disse que a camisa ficou grande porque era dele. Sejong, meio tímida, pediu roupas novas. An perguntou se ela se importava que ficassem um pouco largas. Depois chegou mais perto e sussurrou para Joiol que ela não estava usando nada por baixo, já que ele tinha jogado tudo na máquina. Quando ele percebeu a situação, foi levar um tapa na hora, enquanto ela dizia que ele até que se saiu bem, mas não perfeitamente. An levou Suum pro quarto dela para pegar umas roupas melhores. Depois de vestir algo mais justo e confortável, Sejun agradeceu. An ficou olhando e pensou que a fase de crescimento era realmente impressionante, fazendo Seung rir e contar que quando ficou encharcada pela chuva, estava se sentindo super mal, com frio e de mau humor. Mas agora, depois de estar ali, fazendo barulho na casa dos outros, tudo parecia engraçado. E, por algum motivo, isso deixou o coração dela bem quentinho. Vendo quanto ela estava radiante, Hannah se jogou no chão dizendo que ela era muito fofa e que queria ter uma irmãzinha daquele jeito. Mas só tinha irmãos bobos. Quando Joiol perguntou se ela precisava de uma cunhada, foi nessa hora que ouviram o barulho da secadora. Ele pegou as roupas e já ia se despedir. An falou que ia pedir um franguinho para eles comerem e sugeriu que ele ficasse mais um pouco, mas Seon precisava ir. Antes de sair, ela falou que, por culpa dele, tinha ficado encharcada e tido um dia difícil, mas que ele ajudou sem reclamar. Agradeceu por tudo e também por ele ter sido tão divertido. Os dois irmãos ficaram olhando um pro outro, dizendo como ela era bonita. An perguntou se a Seon gostava dele. E ele, sem medo, respondeu que gostava sim, e muito. Ela disse que então ele devia correr atrás, fazer o que tinha que fazer. Depois de tudo, enquanto Hannah conversava com uma amiga, comentou que aquilo tudo a fazia lembrar dos tempos de escola. E foi aí que descobrimos que Hannah era amiga da irmã de Silon, que estava preparando algo para eles comerem. Ela chegou a dizer que a irmã era insuportável. No dia seguinte, os amigos de Seong pediram desculpas por terem deixado ela sozinha no dia anterior. Como compensação, disseram que iam comprar sorvete para ela. Só que ela reparou que o shampoo estava com um cheiro diferente, bem parecido com o do Joiol. Estranho, porque ela nunca tinha trocado de shampoo. E então, do nada, ela começou a lembrar de tudo o que aconteceu no dia anterior e ficou imaginando as cenas que tinha perdido. O professor de educação física anunciou que o dia seria branco, dizendo para todo mundo se divertir depois da limpeza. Joiol ficou meio perdido, não lembrava que era esse o dia. Seiyun, por outro lado, estava super chocada, sem saber o que fazer. O dia branco era uma data em que os meninos davam chocolates para as meninas no dia dos namorados, e elas retribuíam com doces. Mas como o semestre tinha começado em março, ninguém estava realmente envolvido com o dia dos namorados, exceto os casais. Então, esse dia era a chance perfeita para começar um evento romântico. Só que para Seung, o ambiente estava desconfortável demais. Voltando à noite passada, Seung ficou pensando no que poderia preparar para aquele dia. Queria algo que não fosse muito simbólico, mas que também não fosse algo sem importância. O protagonista, que sempre se interessou pela cozinha, teve a ideia de fazer chocolates caseiros, mas acabou adormecendo antes de realmente fazer. No entanto, ele se esqueceu de algo importante. Como nunca tinha se envolvido com ninguém de forma romântica, não sabia como dar doces para ele. Ele pensou que teria que esperar o momento certo. Yain, vendo sua amiga preocupada, perguntou se ela queria sair para comer alguma coisa. Mesmo triste, Joiol estava mais interessada em receber os doces do que realmente comer. Joiol explicou que não seria possível, já que não estavam namorando. Ela nem se mexeu, e a amiga, preocupada, acabou chutando a bolsa que estava aos pés de Joiol. Quando Yain olhou dentro, percebeu que não eram doces, mas algo bem diferente, uma abraçadeira. Nesse momento, uma outra garota apareceu, perguntando sobre o protagonista. Isso deixou ambos desconfortáveis, mas Yain não se intimidou e se aproximou, pedindo que Joiol contasse o que estava acontecendo. Joiol queria saber a fofoca toda,
E depois de ouvir tudo, Yain sugeriu que, em momentos assim, ela fosse honesta e simplesmente entregasse os doces ou falasse logo. Já que eles nem estavam namorando, não tinha por que complicar tanto. Yain ainda contou que tinha visto Joyol recebendo doces de outra garota, a Seon, e perguntou por que ela estava contando isso. Yain disse que era melhor passar essa mensagem agora, antes que as coisas ficassem mais confusas com outra pessoa. Mais tarde, Seung voltou para a sala de estar, se perguntando quem teria dado doces a ele. Será que alguém iria dar doces para um cara como eu? Pensou. No fim, gritou, dizendo que isso não era da conta dele, mas, apesar disso, ele se virou para olhar a mesa. Havia uma caixa de doces e até uma carta enviada para ele. Nesse momento, Joyol falou com ele, perguntando se ele já tinha experimentado o novo pão de alho da loja. Ela desviou o olhar e respondeu que não. Joyol perguntou se ela estava mal, mas, por dentro, a mudança repentina de atitude se deu porque ela não suportava ver outra garota se aproximando dele para dar-lhe doces. Mais tarde, na aula de educação física, Joyol foi o único que, para Seung, só precisava dar o último golpe para seu time vencer. Mas Joyol, com confiança, disse que ele só precisaria eliminar todos os outros para ganhar. Porém, Seung subestimou e, no fim, levou uma bola no rosto. O professor a desqualificou, dizendo que havia sido uma falta por ter sido direcionada diretamente à sua cabeça. Mesmo assim, Joyol procurou Seung depois da aula, pedindo para ela ir para casa com ele. Encontrou-a até no banheiro, escondida, dizendo que queria se afastar, pelo menos por hoje. Joyol, preocupado, perguntou a ela o motivo de estar evitando e se ele havia feito algo errado. Queria pedir desculpas, mas Seung disse que não era isso. Ela queria saber de onde ele tinha recebido os doces e se os outros pretendentes dele ficariam incomodados ao vê-la com alguém como ele. Joyol, então, explicou que não tinha recebido doces de ninguém da maneira que ela imaginava. Quando perguntou se ela queria a caixa de presentes que estava na gaveta dele, ele a tranquilizou, dizendo que não mentiria para ela. No fim, revelou que os doces eram para uma professora que estava completando o aniversário, já que ela havia se transferido para a escola recentemente. Seung, aliviada, disse que tudo aquilo era só um mal-entendido. Joyol, se sentindo preocupado com ela, pediu desculpas por qualquer incômodo que tivesse causado. Mas ela, pensativa, falou que o problema não era ele, mas sua própria personalidade indecisa e suas ações. Ela sabia que sempre sorria e se preocupava com os sentimentos dos outros, mas no final, acabava magoando as pessoas. Então, depois de refletir sobre isso, Seung percebeu que não poderia mais deixar sua personalidade causar problemas. Ela pediu para ele esperar um minuto e, como forma de agradecimento pelo que ele tinha feito por ela ontem, preparou alguns chocolates. Ela deixou claro que não foi só por causa do dia branco, mas sim porque ela queria fazer algo para ele. Joyol, vendo aquilo, ficou muito emocionado e até derramou algumas lágrimas, achando aquilo muito bonito. Ao ver o quanto ele estava feliz, Seung também se sentiu feliz. Joyol então disse a ela que também tinha algo para ela, uma bebida de chocolate. Como não tinha conseguido fazer nada apropriado, ele comprou na máquina de vendas. Mas ele prometeu que, no próximo dia dos namorados, ele daria um presente melhor. Quando Seung ouviu isso, percebeu que talvez Joyol não tivesse entendido o significado daquilo, mas ao perceber que não tinha recebido doces, um sentimento de desconforto sumiu. Ela se perguntou o que realmente estava sentindo, mas no final, a única coisa que vinha à mente era o sabor doce do chocolate. No dia seguinte, uma garota estava cantando nos corredores da escola. Era Ayun, feliz porque seria o primeiro dia de atividades do clube com seu gel. Ela estava animada, pois tinha recebido tanta ajuda dele e queria retribuir sendo um bom exemplo, assim como o presidente. Ela também estava empolgada porque o clube havia se mudado para uma sala de verdade, não mais um antigo armazém. Porém, ao tentar entrar, começou a ouvir vozes. Um homem dizia que não aguentava mais e a garota perguntou quem tinha feito aquilo. O barulho fez Ayun pensar no que poderia estar acontecendo entre os dois ali. Mesmo que recentemente dissessem que não estavam namorando, Seung pediu para Joyol usar a ferramenta. Quando ela ouviu Seung gritar loucamente, Ayun fugiu.
Mais tarde, vemos Ayun na aula de educação física, dizendo que era a aula que ela mais odiava, até que a bola caiu perto dela. Seus colegas tentaram chamá-la, mas ninguém se lembrava do seu nome. Ayun, já acostumada, ficou surpresa quando alguém chamou seu nome. Era Anel, o garoto de quem ela gostava, que estava na mesma série que ela. Eles se conheceram no ano passado, durante uma aula de educação física, e foi ali que Ayun começou a se apaixonar por Anel. No dia do teste de aptidão física, Ayun, que já tinha terminado, ainda precisava dar algumas voltas. Mas ela estava tão cansada e tonta que não sabia até onde poderia ir. Antes de finalmente cair, Aniol continuou incentivando Jaayun a seguir em frente. Ele garantiu que a ajudaria. Então, quando tudo terminou, Jaayun perguntou por que ele se preocupava tanto em ajudá-la, já que ele poderia ter terminado mais rápido. Mas ele respondeu que a primeira coisa que viu foi alguém precisando de ajuda. O mais importante era que ela chegou até o fim sozinha. Quando teve que sair com os amigos, Ayun agradeceu, e antes que ele pudesse dizer seu nome, Anel respondeu que já sabia o sobrenome dela, porque achava o nome dela bem bonito. Talvez fosse porque ela se lembrava primeiro de seu nome ou porque ele foi o primeiro a vê-la de uma maneira positiva. Mas, mesmo que fosse só por um momento, Jaayun acabou se apaixonando por Anel à primeira vista. Isso já tinha acontecido há um ano, e ele percebeu que Anel era uma pessoa alegre e gentil com todos. Não era só com ela que ele agia assim, mas Jaayun sentia aquele desejo egoísta de querer que ele fosse só dela, achando que Anel não era o tipo de pessoa com quem ela poderia se envolver. Mas Anel já estava ao seu lado. Quando Anel falou sobre esperar por um tempo, Ayun perguntou se ele ainda não tinha ido embora, e ele disse que tinha encontrado algo. Ele entregou a ela um chaveiro, e perguntou como sabia que era dela. Ela explicou que estava ao lado da porta, mas ninguém pegou o chaveiro. Como ela foi a última a entrar no armazém, ele supôs que fosse dela. Jaayun achou Anel ainda mais gentil e, em seguida, Anel comentou que, se o chaveiro tivesse a personagem da garota mágica Soyun, ela ficaria surpresa. Ayun perguntou como ele sabia, já que o título era de um webtoon que estava na moda, e ela, que amava webtoons, ficou empolgada. Quando ela descobriu que ele conhecia, começou a comentar sobre o que ela estava curtindo nos últimos capítulos. Mas logo se deu conta de que estava empolgada demais e começou a se desculpar. Ayun sabia que tinha mostrado um lado seu que normalmente não compartilhava com ninguém. No entanto, Jaayun se aproximou e disse que ele também adorava aquele webtoon. Ele nunca conheceu ninguém que gostasse tanto quanto ela. Ele então se apresentou. Oi, meu nome é Jun Yuan, sou aluno do 2º ano em Sanglin. E se eu tivesse que me apresentar de verdade, provavelmente não teria muito o que dizer. Passo o tempo estudando, minhas notas são boas, gosto de esportes e normalmente consigo ser decente entre os amigos. Sendo assim, amigos surgiram naturalmente, mas numa das conversas com eles, mencionaram que seria estranho para um garoto assistir anime sobre garotas. Quando perguntaram sua opinião, Jaayun disse o que achava ser o esperado, mas, pensando bem, percebeu que havia uma parte dele que era diferente, então decidiu manter isso em segredo. Agora, alguns minutos atrás, depois de terminar o treino de basquete, ele reparou em algo que chamou sua atenção. Parecia um simples chaveiro, mas o que o surpreendeu foi quem o tinha. Ayun perguntou como ele sabia que era dela. Ele explicou que, desde que era pequeno, sempre adorou desenhos animados, porque precisava de algo para preencher o vazio deixado pelos pais, que estavam sempre ocupados trabalhando. Ele mergulhou cada vez mais nesse mundo, lendo mangás emprestados de amigos, até que um dia seus pais encontraram um mangá que ele tinha deixado na sala de estar. Eles não eram pessoas muito compreensivas e disseram que ele deveria arrumar um hobby mais normal. An levou isso para o lado pessoal. Ele sabia que seus pais tinham vivido numa época diferente, mas aquelas palavras se tornaram um trauma, e ele começou a se preocupar em ser alguém normal. Depois de ouvir a história de Anu, Jaayun percebeu que, por mais que Anel parecesse uma pessoa sem preocupações, ele também carregava suas vulnerabilidades. Anel comentou que o webtoon que estavam conversando era muito engraçado. Jaayun disse que amava muito e que, por ser um trabalho de nicho, nunca imaginou encontrar alguém da sua escola que soubesse sobre ele. Ao ouvir isso, Jaayun ficou feliz,
porque finalmente poderia ter uma conversa fluida com Aneu. Então, ele respirou fundo e perguntou por que Aneu havia hesitado em contar seus gostos. Aneu respondeu que o fazia porque o observava há um bom tempo, especialmente desde o ano passado, e sempre que conversavam, sentia algo. Ele percebeu que havia uma certa profundidade nela, o que o fez decidir contar a ela. Além disso, o fato de terem gostos semelhantes ajudou, mas, por outro lado, ele sentiu que era estranho, porque era a primeira vez que ele confiava seu passado a alguém. Ele estava curioso para saber por que se sentia tão à vontade com ela. Quando Jaehyun perguntou se poderiam conversar mais sobre isso, Aneu disse que ficaria feliz, mas também se questionava se estava pedindo demais. Ela pensou que a situação era a melhor possível, porque uma garota que aceita gentilmente o segredo de um garoto era uma boa oportunidade para se aproximar dele. Mas sua outra voz interna a alertava que isso poderia prejudicar o relacionamento deles. Mesmo assim, ela sentia uma espécie de culpa por querer proteger o lado vulnerável de Aneu. No dia seguinte, quando Sejun notou Ayun olhando pela janela, ele se aproximou para cumprimentá-la, mas ficou surpreso ao vê-la tão feliz e radiante. Ela falou sobre o novo amigo que havia feito, e Sejun pensou em que tipo de pessoa seria esse garoto que conseguiu mudar o coração de Ayun daquela forma. Quando Sejun entrou no clube de ciências, Ayun estava com um brilho nos olhos. E então, uma garota misteriosa apareceu e, em voz alta, comentou que se algo tivesse dado errado, Ayun teria que ir atrás de alguém. Ela se virou e disse que estava fazendo uma poção para o cabelo crescer. Ela era uma estudante do primeiro ano e também fazia parte do clube de ciências. E se isso não fosse o suficiente, ela também conhecia Seung, que a havia cumprimentado no primeiro dia de aula após vencer o concurso nacional de ciências. Ela parecia muito orgulhosa de ter fundado o clube de ciências, dizendo que não havia mais ninguém, porque ela era a única responsável por tudo. E, mesmo assim, quando Sejun perguntou sobre seu novo cabelo, ela se mostrou desconfortável, mas como parecia tão natural, ele achou que ela estava bem. Ela, então, explicou que o cabelo estava mais longo graças à poção. Tran explicou que tinha criado uma fórmula para estimular o crescimento do cabelo, e agora que ela mesma estava vendo, parecia muito com o que a irmã dele estava usando. Seon perguntou por que ele não tinha contado isso para nenhuma instituição, já que era algo tão avançado. Darab começou a ficar nervosa e confessou que, depois de tantas falhas nos últimos dias, ela estava exausta e sem paciência. Então, acabou misturando alguns ingredientes aleatórios e, como todo mundo viu, isso causou uma explosão. Não foi a quantidade exata de cada ingrediente, mas, no fim das contas, ainda funcionou. Ela se desculpou por envolvê-la naquele experimento e, como forma de compensação, disse a Seon para pedir o que quisesse. De forma meio tímida, Seon pediu umas pílulas de emagrecimento, o que pegou Darab de surpresa. Na manhã seguinte, Seung estava cantarolando, pensando se a saia dela sempre foi tão apertada. Ela se questionou sobre isso, mas voltou à lembrança do dia anterior, se perguntando se estava pedindo demais. Drum lhe disse que dieta não era bem a dele, mas que ele não se importava de ajudar. Então, ele deu a ela um tônico que ajudaria a queimar gordura para perder peso. Seon, então, perguntou por que ela tinha uma caveira ali, e eles perceberam que era a última garrafa que restava. Ela até tentou fazer com que ele bebesse com confiança, mas era importante tomar com água, já que o tônico foi feito para se combinar com as moléculas de água. Quando Seon perguntou sobre os efeitos colaterais, Darab respondeu que toda a camada de gordura dele derreteria, deixando-o irreconhecível. Seon gritou que aquilo era veneno, mas Darab pegou o tônico e mostrou como ele deveria tomar. O gosto era tão ruim que ele quase vomitou, mas no fim, acabou confiando nela. Voltando ao presente, Sejun parecia estar experimentando diferentes estilos para o cabelo. Ela fez umas tranças duplas, que deixavam seu cabelo mais suave, e até tentou o clássico rabo de cavalo, um look mais inocente. No final, ela percebeu que eram suas amigas brincando com ela. Elas acharam bem nostálgico ver Sejun com o cabelo longo, já que fazia um bom tempo que ela não usava desse jeito. Quando Joyeol chegou, ela perguntou por que o cabelo dela estava tão comprido, e Sejun respondeu que ela não achava que estava bonita assim. Joyeol começou a olhar para ela, dizendo que ela era, sim, muito bonita e que sempre foi fofa.
Mesmo que ela fosse fofa todos os dias, hoje parecia ter um charme ainda mais refrescante. Sejun achou que finalmente era o momento de o efeito do que ele tomou começar a aparecer. Perguntou se Joyeol não via nada de diferente nela além do cabelo. Ela queria zombar dele, já que todos os homens pareciam não perceber nenhuma mudança física, mas, quando ele se aproximou mais do que o normal e começou a olhar para ela de forma mais intensa, isso fez Sejun corar um pouco. Ele respondeu que ela sempre parecia adorável, mas não sabia o que exatamente tinha mudado nela. Isso a deixou ainda mais nervosa, porque não esperava essa resposta. Sejun começou a explicar que estava fazendo dieta, e que isso significava que ele estava perdendo gordura. As amigas dela começaram a rir, e no final, Sejun decidiu cortar o cabelo. No caminho para casa, o comprimido que Darab lhe deu revelou ser apenas uma vitamina bem amarga. Março chegou, e com ele, o período de exames de aptidão acadêmica na Sanlin High School. Durante esse tempo, o desempenho no ensino médio pode ser imprevisível, e até Seong, que sempre foi ótimo nos estudos, se surpreendeu com o resultado. Isso a deixou um pouco em choque. Joyeol perguntou se ela estava bem, mas, mesmo que a resposta fosse sim, ela não parecia nada bem. Joyeol tentou animá-la, dizendo que faria melhor na próxima vez, mas isso não a consolou. Ela então perguntou o que ele tinha feito para se sair tão bem. Joyeol explicou que não foi tão difícil, foi meio confuso no começo, mas depois de entender o processo, ficou mais fácil. Vendo ela tão triste, ele perguntou se havia alguma razão especial pela qual esse teste era tão importante para ela. Seon confessou que sua mãe havia dito que, se ele fosse bem nesse exame, ela aumentaria sua mesada. Ele queria muito comprar algumas coisas, mas sua mesada não dava conta. Então, Joyeol propôs ajudá-la, dizendo que explicaria melhor alguns tópicos. Ele disse que não se importava, e que dedicaria seu tempo sem esperar nada em troca. Ele respondeu que, se isso a ajudasse, ele faria com prazer. Seon agradeceu e perguntou se poderiam se encontrar na casa dela naquele dia. Joyeol comentou que sua irmã descansaria à tarde, então Seon convidou Joyeol para ir até sua casa. Quando chegaram lá, ela disse que não havia ninguém em casa, então pediu para ele se acalmar e entrar. Mas sua irmã apareceu logo depois, perguntando se ele não estava contando algo. Ela perguntou sobre o menino que estava com Joyeol, e ele se apresentou como um amigo. Quando ela olhou melhor, sorriu e se apresentou, apertando a mão dele enquanto Joyeol a observava. A irmã de Joyeol disse que ficaria no quarto, e pediu para eles ficarem à vontade. Joyeol mencionou que sua irmã era bem intensa, e logo a levou para o quarto. Lá, Joyeol começou a explicar alguns tópicos difíceis, mas logo percebeu que ele não estava prestando muita atenção nela. Ela se desculpou, dizendo que precisava de um momento e foi ao banheiro. Enquanto isso, Joyeol não conseguia tirar da cabeça como sua irmã havia agido antes. Quando voltou ao quarto, Joyeol percebeu que a porta estava aberta e que ela tinha se acalmado, dizendo para ele continuar estudando. Mas quem entrou não foi Seong, e sim sua irmã, que o cumprimentou de forma direta. Ela perguntou se ele era namorado de Seong, e, ao responder que não, ela insistiu em saber o que ele gostava nela. Ele falou que achava ela bonita, e sua irmã comentou que os cílios e a pinta dela eram encantadores. Depois disso, ela se aproximou dele e o agarrou pela gravata, jogando-o na cama. Em cima dele, ela perguntou o que ele achava dela. Se ele queria ver os cílios de lua e os olhos afiados dela. A irmã de Joyeol continuou falando, dizendo que Seong era chato, o que deixou Joyeol nervosa. Ele tentou negar, mas antes que pudesse se acalmar, alguém gritou do outro lado, perguntando o que estavam fazendo. A irmã dele logo percebeu que eles tinham sido pegos e antes que pudesse sair, Seon puxou ela para longe. Mas, antes de ir embora, ele avisou o protagonista para pensar bem sobre o que aconteceu. Depois disso, Seon pediu para ele continuar estudando. O problema foi que, com o que aconteceu de repente, a mente de Seon não estava conseguindo acompanhar. Mesmo tentando mudar de assunto, ele não conseguia deixar de pensar naquilo. O comportamento de Joyeol, que antes falava o tempo todo, agora estava tão quieto. Devo perguntar ou espero que ele fale sobre isso? A situação estava bem estranha e,
Quando os dois se olharam, ficaram tensos. No fim, ele perguntou o que ela estava fazendo com a irmã. A irmã perguntou se ele gostava do tipo de pele dela, algo como uma expressão carinhosa no idioma coreano, algo que envolvia proximidade física. Por isso, ela estava sorrindo tanto, mas Joyol logo explicou que não era nada disso, que ele estava interpretando errado. Seon ficou visivelmente irritado e mandou ela esquecer aquilo. Ela, então, disse que não queria mais falar sobre o assunto. O clima ficou mais tenso e, no final, Joyol acabou pedindo para ele ir embora, dizendo que precisava se preparar para o jantar. Sozinha, achou que seria melhor assim. Seon entrou em pânico e sua irmã perguntou se ele já tinha ido embora. Seon, sem saber o que fazer, perguntou qual era o plano. A irmã de Joyol apenas comentou que, antes de ir, ele a havia deitado na cama e chegado bem perto dela, mas não tinha feito nada. Seon ficou vermelho só de pensar naquela cena e reclamou com ela, dizendo que com certeza ele estava esperando que ele fizesse alguma coisa. Mas a irmã de Joyol apenas riu e disse que foi só uma brincadeira, e que no fundo não seria nada demais. Aí Seon perguntou o que ela fez aquilo e a irmã começou a olhar para ele, de um jeito que parecia questionar o que ele estava pensando. Ela não sabia bem o porquê, mas tinha uma suspeita na cabeça. A irmã de Seon achava que ele estava agindo estranho, pensando que ele estava mais nervoso do que o normal. Ela lembrou que ele andava gritando no quarto e até perguntou se ela achava ele bonito. Para ela, isso só podia significar uma coisa: ele estava gostando de alguém. Isso a fez pensar mais, principalmente porque Seon, sempre tão fechado, estava começando a mudar. Foi aí que ela começou a ficar curiosa. Quando Seon trouxe alguém para casa, ela percebeu a voz masculina e pensou que finalmente ele estava começando a se abrir e conhecer pessoas. Então ela decidiu criar um pouco de confusão, queria ver como a situação iria se desenrolar. Seon, no entanto, estava mais calmo. Ele começou a perceber que, talvez, Joyol não tivesse sido a causa de tudo aquilo. Afinal, ele tinha sentimentos por Seon, e não pela irmã, que ele mal conhecia. Ele se deu conta de que reagiu de forma errada, e ficou se perguntando por que não tinha perguntado nada antes. Com isso, decidiu tentar corrigir a situação. Ele pegou o celular e ligou para Joyol, perguntando onde ele estava, só para descobrir que ele já estava em casa, esperando por ele. Seon ficou surpreso, perguntando se ele estava esperando por tanto tempo e, mais ainda, porque ele tinha voltado. Joyol explicou que tinha pensado em ir embora, mas que ainda queria conversar e, quando tentou ligar, foi Seon quem ligou primeiro. Joyol pediu para ele prometer que nunca mais faria nada que o decepcionasse, pedindo desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Mas Seon, com a mesma calma de sempre, perguntou por que ele deveria perdoá-lo, já que tudo começou com a irmã dele. Joyol não imaginava que as coisas fossem se resolver tão rápido assim. Mas ele aceitou, porque estava disposto a aceitar qualquer coisa que ele dissesse. Seon, por fim, se deu conta de que Joyol, que sempre olhava para ele com aqueles olhos confiantes, também estava passando por situações difíceis. Ele ficou um pouco surpreso, mas o sorriso de Joyol, daquele jeito tão encantador, fez tudo ficar mais leve. Seon então começou a rir dele, porque, no fim, esse lado dele o tornava ainda mais adorável. Joyol, com um sorriso, disse que não precisava de desculpas, porque ele estava se sentindo inseguro e isso o deixava desconfortável. Mas, para ele, o mais estranho foi ver a forma como Seon reagiu, porque normalmente ele não era assim. No fim das contas, Seon se desculpou por ter sido impetuoso e por não ter lidado com a situação com mais calma. Com um olhar triste, ele ainda mencionou que, sempre que estava com Joyol, acabava se metendo em alguma enrascada. Joyol, então, sorriu e disse para ele não se preocupar, porque foi por causa dele que seus dias estavam sendo tão divertidos. E pediu um favor, que continuassem assim, se divertindo juntos, do jeito que estavam. Seon concordou, mas ainda se sentia culpado. Ele, vendo Joyol tão calmo e sorrindo daquele jeito, sentiu que tinha que fazer algo para corrigir as coisas. Joyol, com um sorriso discreto, então fez um pedido. Que tal assistirem a um filme juntos no fim de semana? E, se fosse possível, comer algo gostoso depois, só os dois. Parecia um encontro. No dia marcado,
Joyol apareceu no local combinado com Seon. Quando ele chegou, ela o chamou, dizendo que ele só tinha vindo porque ele a convidou. Mas na noite anterior, ela estava bem nervosa, não sabia o que fazer, e ficava pensando sobre o que ele tinha dito. Pensando que aquilo definitivamente tinha que ser um encontro, ela não conseguia parar de se preocupar. Quando chegou ao local, ela se perguntou se estava bem com a roupa que escolheu. Joyol, percebendo sua insegurança, sugeriu que fosse a um café primeiro, e depois decidissem o que fazer. Seon ficou surpreso com o sabor da bebida sazonal que ele estava experimentando pela primeira vez e pediu para que ele provasse também. Joyol, brincando, disse que ele ficava adorável enquanto comia, deixando Seon um pouco hipnotizado. Algumas garotas, que estavam por perto, ouviram e comentaram que o casal era muito fofo e que ficavam ótimos juntos. Não conseguindo mais suportar a vergonha, Seon logo perguntou se Joyol ia comprar os ingressos para o filme, tentando arrastá-lo para todos os lados. Na hora de escolher o filme, ela sugeriu um de romance, mas o ator se parecia com ele, o que o fez rejeitar a ideia. Seon preferia um filme de terror, mesmo que ela não gostasse muito da ideia. No fim, eles decidiram por outro filme. Quando estavam escolhendo qual pipoca pegar, Sei percebeu que tinha um casal ali e ouviu um deles dizendo que seria melhor ela não comer. Joyol, ouvindo aquilo, falou que então ele também não pediria nada. Seogun, completamente confuso com a situação, decidiu ir ao banheiro. E, para sua surpresa, uma das garotas do café que eles tinham ido antes estava trabalhando no cinema. Quando se sentaram, Seon notou que o cinema estava cheio de casais, e talvez para os outros ali, Joyol e ela também parecessem um. Jool e Seung ficaram bem nervosos, mas pelo menos tinham escolhido um bom filme, então tentaram não pensar muito nisso. Seon estava tranquila, mas logo se deu conta de que aquele filme era sobre um jogador de beisebol, que tinha uma cena onde o protagonista pedia para sair com ele se vencesse o próximo jogo. Seon começou a sussurrar para Joyol que eles estavam na sala errada e perguntou o que fariam agora. Joyol pediu que ela ficasse tranquila e apenas assistisse. Ela perguntou se talvez o filme fosse mais interessante, e ele, meio envergonhado, confessou que não era fã de filmes de terror. Mas, por algum motivo, os fantasmas de Sun sempre o deixavam desconfortável. Ele pensou, eu deveria ter contado isso antes, mas não queria dizer isso diretamente para ela, especialmente porque parecia que Joyol estava super empolgada para ver o filme. Seung percebeu como ela reagiu e sorriu. Ele também pensou, por dentro, que era meio surpreendente, porque ele sempre achou que Joyol não tinha medo de fantasmas. Ela estava mostrando um lado diferente dele, e ele estava começando a gostar disso. Ele queria assistir a Nothing Bad Could Happen, mas quando viu aquele ator que se parecia com Joyol, ele pensou, caramba, é como se fosse o próprio Joyol na tela. Teve até uma cena no cinema onde os personagens ficaram de mãos dadas. Ele ficou pensando, por que essas cenas aparecem justo quando estamos aqui, agora? Quando olhou mais de perto, percebeu que as mãos do protagonista estavam em uma posição estranha. E ao olhar mais atentamente, viu que as mãos dele eram muito grandes. A lembrança de quando ele pegou as mãos de Joyol o fez corar. Joyol comentou que as mãos dos homens eram enormes, mas ele, rápido, pensou, o que ela está pensando agora? A partir daí, várias cenas começaram a se desenrolar no filme, o que fez Seon se apegar ainda mais ao protagonista. E quando teve uma cena de beijo, ele quase perdeu o controle. Quando saíram do cinema, Joyol deu um doce para ela, tentando fazê-la se sentir melhor, porque ela parecia meio distraída e corada. Seon disse que só estava cansada, mas agora que pensava bem, assistir ao filme não tinha sido tão ruim. Antes, ela estava bem preocupada com o que aconteceria quando saísse com um cara, mas no final, ela estava se divertindo muito. Quando estavam indo para outro lugar, Seung viu seu amigo Jae passando e rapidamente puxou Joyol para um canto, para que não fossem vistos, pedindo para ela ficar quieta. Joyol perguntou por que ele não iria falar com ele, mas ele respondeu, se ela nos ver juntos na segunda-feira, não vai parar de nos incomodar. Soi já os tinha visto antes, mas ela era uma das poucas que não tinha preconceito contra Seung. Ela adorava causar, era bem otimista e sabia como irritar Sejong. Ela estava meio indecisa, não sabia se devia fingir que não sabia de nada ou se deveria aproveitar a chance de incomodá-los.
De repente, ela falou em voz alta que o elevador estava quebrado e decidiu subir pelas escadas. Sem perder tempo, Seon puxou Joyeol para trás de uma porta. Só que, quando a porta foi aberta, Seon começou a se debater e ele ficou bem grudado em Joyeol. Logo, Sojai resolveu parar de incomodá-los, porque não queria interromper o encontro deles. Mas claro, ele pensava que na segunda-feira eles teriam que resolver aquilo. Seon se sentiu um pouco desconfortável, não entendendo por que estava assim. Joyeol explicou que só queria descansar um pouco. Nisso, o estômago de Seon roncou, o que a fez passar vergonha. Joyeol, tentando aliviar a situação, a levou para comer um hambúrguer. Mas, por alguma razão, Seung estava pensando em tantas cenas do filme, especialmente na parte do beijo, que mesmo sabendo que aquilo não seria real, ele sentiu um desconforto. Enquanto ela comia um palito de queijo, ele pegou sua bebida, tentando não picá-la. Ela percebeu o que tinha feito, como se tivesse dado um beijo indireto, o que fez Joyeol ficar vermelha. Ele se desculpou, dizendo que tinha pegado sua comida sem pedir. Em sua família, esse tipo de situação não era grande coisa, mas Seon perguntou para ele não se preocupar, só para tomar mais cuidado da próxima vez. Quando ambos se despediram, Joyeol insistiu em acompanhá-la até a casa de Seung, mas ele se recusou, dizendo que gostava de caminhar e também de passar mais tempo com ela. No entanto, ele entendeu caso ela não quisesse. Ela perguntou por que ele estava com aquela expressão, e ele, meio desconcertado, confessou que viu algo estranho quando foi comprar algumas coisas antes. Ele abriu a mão e tocou na dela, fazendo-a se afastar, mas logo a presenteou com um chaveiro de tubarão, dizendo que parecia um pouco com ela. Joyeol, ainda sem entender muito, percebeu que talvez tivesse algum significado por trás disso. De longe, Seung se despediu novamente, e quando ela chegou em casa, ficou pensando na semelhança daquilo com o que tinha acontecido no filme. Então, ela se pegou imitando um tubarão, mas sua irmã a viu e perguntou por que ela estava fazendo aquilo. Na segunda-feira, sua amiga, com um olhar travesso, se aproximou e disse que sabia de tudo o que aconteceu no sábado, quando ela estava com Joyeol. Ela sempre soubera que estavam juntos. Como compensação, decidiu comprar um presente na máquina de venda automática. A amiga perguntou se ela não ia tomar cuidado ao subir as escadas, e Seon sentiu que, se contasse tudo para Yain, não parariam de incomodá-la. De repente, alguém gritou para ela que a encontrou e que ela tinha algo importante para contar. Mas, quando a garota se aproximou e pediu para ela seguir, Seon negou que a conhecesse. A garota, então, se apresentou como Hong Yuna, do mesmo nível que ela, e agora que sabia mais sobre ela, pediu para ela seguir. Porém, Seon, ainda sem entender direito, ficou na dúvida. A garota, sorrindo, pediu para ela lutar com ela, e Seung achou aquilo bem estranho, ainda mais depois de tão pouco tempo de conversa. Claro, ela não aceitou, e a garota, com um sorriso travesso, comentou que sua irmã a tinha avisado sobre aquilo. Ela, de todas as meninas da turma, era a mais intimidadora. E agora que ele a via de perto, ficava ainda mais claro, com aqueles olhos e aquela energia que emanava dela. Parecia que, se ele não tomasse cuidado, aquilo se tornaria real. Sejun não conseguiu entender o que ela queria dizer, mas até que conseguia ver um pouco do que ela queria expressar, já que garotas como ela apareciam de vez em quando. Só de olhar nos olhos dela, dava para ver que ela estava procurando uma briga. Mas, para quem já lidou com várias garotas assim, confrontá-la não seria difícil. Ele só teria que lembrar que, ali, tinha alguém ainda mais assustador do que ela. E apontou, sem hesitar, para um cara que já estava aposentado há 17 anos. Seung, vendo aquela situação, sabia que sair correndo era a melhor coisa a fazer. Quando ele disse isso para seus amigos, Yuna, por algum motivo, leu o nome dele. Ela comentou que era a garota que sempre estava na biblioteca durante o ensino médio. Seung, por um momento, lembrou dela, mas nem ligou muito. Ela sempre foi quieta, ninguém dava muita atenção. Pensou que, se a evitasse, as coisas ficariam bem. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando ela foi ao banheiro e Yuna finalmente a encontrou, depois de procurá-la por toda a escola. Yuna perguntou por que ela estava fazendo aquilo,
e Seung explicou que ela era o tipo de garota que não se destacava muito nas aulas, o que ela odiava em si mesma, e por isso resolveu mudar. A aparência dela já estava diferente, mas, como ele sabia, mudar de dentro para fora não era fácil. Ela queria ser alguém que não fosse ignorada, alguém que se destacasse. Para isso, ela sentia que precisava ser a mais forte da turma. Seung, um pouco irritado, disse que o jeito dela estava errado. Ele sabia que, não importava o quanto ela tentasse, não seria fácil mudar sua essência, mas preferia que ela não tentasse forçar tanto. Deixe as coisas acontecerem de forma natural, pensou ele, mas Yuna parecia determinada. Ela disse que, por mais que fosse difícil, precisava enfrentar isso, mesmo que a única forma de mudar fosse desafiando os outros. Ela então tentou um golpe nele, mas Seung se esquivou rapidamente, sem entender como ela conseguiu errar tão feio. Do lado de fora do banheiro, a galera já estava se reunindo ao ouvir os gritos. Quando uma garota perguntou se Yuna estava lá, Seung se virou para encontrar a irmã dela, uma líder de gangue de 3º ano. A irmã, ao ver Yuna no chão, cheia de lágrimas, foi até Seung e, com uma expressão temerosa, perguntou quem tinha feito aquilo com ela. Seung não teve como esconder o medo. Ele reconheceu o rosto da menina, uma dessas pessoas que, por mais que se misturem, não conseguem se destacar. Ela sempre passava despercebida, mas ele sentia que sabia exatamente o que ela estava pensando. Ela era como ele, uma pessoa sem cores, que se sentia excluída do resto. Mas, diferente dele, ela estava determinada a mudar. Para isso, teve que mudar sua aparência e até seu comportamento. Mas, como ele sabia, mudanças de dentro não acontecem do dia para a noite. Quando Yuna finalmente chegou à escola, as coisas começaram a mudar. Ela se apresentou como Yuna e logo entrou em um grupo, onde sua aparência não era a única coisa que mudava. A sua atitude também estava diferente. Mas, por dentro, ela sabia que ainda estava longe de ser a pessoa que queria ser. Seung percebeu que ela ainda não tinha experiência com rapazes, nunca teve um namorado ou até mesmo amigos com quem conversar sobre relacionamentos. Ela ainda estava descobrindo quem era, e isso a deixava desconfortável. Mas, como Seung bem sabia, tentar forçar as coisas com os outros só traria arrependimento. Por isso, ele fez questão de dar conselhos a Yuna. Disse para ela não forçar uma mudança que não era natural, porque, se alguém fosse embora ao ver seu verdadeiro eu, isso era o melhor a fazer. Yuna, com um olhar sério, pediu desculpas e tentou se desculpar por ter agido de forma apressada. Não se preocupe, ele respondeu. Só seja você mesma e pare de tentar agradar os outros. Isso vai te fazer mais feliz. Quando ela se despediu dele, ele viu um brilho de gratidão nos olhos dela. Ela sabia que os amigos dela, inclusive Seung, a entenderiam e que, mais cedo ou mais tarde, ela precisaria parar de esconder quem realmente era. Depois de um tempo, Seung se virou para ver Joyeol. Ele perguntou se tudo estava bem, como se tivesse ouvido a conversa toda. Seung, um pouco desconcertado, respondeu que não sabia o que estava acontecendo, mas que tudo ficaria bem. Em um outro dia, Anol e Ayun estavam de mãos dadas. Jaehyun, vendo aquilo, se perguntou como aquilo tinha acontecido. Mais cedo, An a convidou para um café de mangá, chamado Sky, e, para sua surpresa, ela aceitou. Sky, sempre tão animada, sugeriu que fossem depois da escola, mas Ayun, embora não estivesse ocupada, não estava mentalmente pronta para isso. Ela estava pensando sobre como Sejun e Joyeol tinham ido ao cinema e, de alguma forma, se sentiu um pouco invejosa. Queria uma experiência dessas também, algo simples, mas especial. Então, como chefe do clube de pesquisa de romance, ela decidiu pedir ajuda a Seung, que sempre tinha boas ideias sobre esses assuntos. No final das contas, ela estava se preparando para o fim de semana, quando finalmente teria seu encontro com Joyeol. Ela gritou com Seung, dizendo que o que aconteceu antes não foi um encontro, mas agora ela estava determinada a fazer isso acontecer de verdade. O que deixava Ayun nervosa era o clima estranho quando estavam sozinhos. Ela não se dava muito bem com Sehyun e, embora tivesse ficado meio desconfortável no começo, ela percebeu que não era tão ruim assim depois de um tempo. Aí,
ela começou a ver Jaun com outros olhos, como uma mulher com mais experiência. Já que estavam em um café de mangá, por que não falar sobre o que eles mais gostavam? Ayun sentiu que essa era uma oportunidade e, finalmente, chegou o fim de semana. O funcionário entregou um sino com um número para eles, que era para pendurar no quarto. Depois, ele disse a Ayun que já poderiam entrar, mas ela ficou um pouco envergonhada e nervosa, diferente dele, que parecia tão à vontade. Além disso, ele era muito fofo e definitivamente o tipo dela. Enquanto isso, Ayun estava só com um moletom e jeans, achando que não estava preparada para isso. Se ele ficasse desapontado, ela já estava pensando em dar uma desculpa e sair correndo. Skilla comentou que era a primeira vez dela num café de mangá também, então ela sugeriu que ajudasse Jaun a escolher uns mangás para ele se sentir mais confortável. Ayun ficou pensando se ele realmente havia percebido como ela estava se sentindo. Ela tentou quebrar o gelo, mas mesmo assim não podia desistir. A sala era tão pequena que os ombros deles estavam quase se tocando. Mesmo assim, ele não parecia se importar. Ayun até se perguntou como ele conseguia ficar tão tranquilo nessa situação. Ela tentou mudar o foco da conversa, mas a verdade é que ela queria se afastar dele antes que algo desse errado. O tempo parecia se arrastar, mas ela sabia que precisava encontrar uma maneira de falar sobre algo. Quando Jaun perguntou se ela queria pedir algo, ela quase teve um ataque de nervos. Mas, de repente, ela apertou o botão e perguntou, com um olhar mais desafiador. Jaun olhou de volta e fez uma piada, mas isso só a deixou mais nervosa, pensando que talvez tivesse sido um erro. A conversa sobre o mangá continuou, até que Sky perguntou se ela tinha visto a cena do beijo no início da história. Ela falou sobre como, se fosse com ele, dar as mãos antes seria o mais legal, como nos animes. Jaun confessou que também gostava disso, algo mais inocente. Ayun até deu razão, mas confessou que nunca tinha experimentado algo assim, então não sabia bem o que esperar. Jaun perguntou se ela já tinha namorado e, quando ela respondeu que não, ele ficou surpreso. Ele explicou que, sendo tão popular, isso era algo inesperado, mas se ele nunca tivesse namorado, isso significava que estava disponível para novas experiências. Ele segurou a mão dela e o coração de Ayun disparou. Ela nunca tinha sentido isso antes, mesmo sem saber o que fazer, decidiu tentar. Ela ficou nervosa, mas quando sentiu a mão dele, pensou que era bem legal, até que ele a soltou e comentou sobre como a cena do mangá era diferente na realidade. Depois disso, ela ficou pensando que talvez fosse melhor não perguntar mais nada, já que ainda não tinha coragem de se declarar. O encontro terminou com ela dizendo em voz alta que é sempre bom dar as mãos, o que a deixou super sem graça. Ela sabia que tinha arruinado tudo, mas não conseguiu evitar. Sky, por outro lado, continuava olhando para a mão, pensando sobre tudo o que ela havia dito. No dia seguinte, Ayun contou para Seyun sobre o que aconteceu no fim de semana, mas no fundo achava que talvez tivesse cometido um erro. Enquanto isso, o pessoal estava falando sobre o festival esportivo de verão. Todo mundo parecia empolgado, especialmente as meninas, que pensavam em se vestir de animais, mas achavam que seria desconfortável. A turma precisava de roupas esportivas para competir. O professor decidiu que, para decidir os times, haveria uma rifa. A professora de ética pediu que todos se encontrassem no campo e parecia que todo mundo estava bem animado, até alguns garotos usando camisetas e fantasias de Dragon Ball. A classe dos protagonistas, no entanto, não estava muito empolgada, especialmente Young, que achava a situação bem constrangedora. Mesmo assim, todos começaram a elogiar seu cabelo trançado, o que fez sua amiga se sentir mais confiante. Joyeol também chegou e concordou com os elogios. Ele estava impressionado com a competição e, entre todos, Seyung parecia ser o mais bonito e também o mais habilidoso. No entanto, depois de levar alguns socos, ele ficou mais calmo. Joyeol comentou em voz alta que a juventude era maravilhosa. Logo, Ji apareceu e convidou a turma para se juntar ao clube de natação, o que causou um alvoroço. Young não estava muito feliz com a ideia de usarem roupas de banho no festival de esportes, mas foi informado que eles só usariam essas roupas nas atividades do clube. A primeira atividade foi o cabo de guerra contra a classe 2.
Um dos professores disse a Jung que, se ele continuasse com essa atitude, nunca venceriam a quinta série. Ele também explicou que a coisa mais importante era se divertir, mas quando a turma começou a levar a sério, Joyol não deixou barato e garantiu que não perderiam para a quinta série. Seyun, então, disse calmamente que eles provavelmente não ganhariam, mas questionou por que, de repente, estavam todos usando camisas de animais. Afinal, ele tinha algo escondido naquele traje, um exoesqueleto para ajudar na força. Seyun gritou umas 10 vezes com ele, dizendo que isso era uma armadilha. Seyun ficou se perguntando o que estava tão estranho nisso. Eles deveriam ter vencido, mas o que aconteceu foi um erro dela, deixando a alavanca com muita força na hora de empurrar. Quando a força que ela aplicou perdeu o equilíbrio de repente, a classe 2 acabou ganhando deles. Alguém estava louco para se vingar de Seong e ele com certeza ia ganhar na quadra. Esses dois eram os amigos de Yunagai e Chong. Seyun até estava feliz por ter resolvido o problema com os amigos dela, mas, mesmo assim, ela estava determinada a bater nele, porque ela é boa em dodgeball. Então, melhor ele se preparar. O que foi aquilo? Agora, você eliminou 2 com um único tiro? Bem, você deu sorte, falou Sion. Se não fosse para facilitar, era exatamente o que ela esperava também. Seyun acabou ganhando fácil. Joyol estava lá assistindo e agora era a vez dele no basquete. Ele foi quem organizou o time. Soi se aproximou dele, dizendo que meninos bons em esportes são populares. Ela queria dizer que, se ele olhasse ao redor, veria que as outras garotas não paravam de falar sobre ele. Ela até levou isso em consideração, mas perguntou o que isso tinha a ver com ela. Ela não se importava se alguém passasse na frente e ela perdesse, então por que ele não tentava algo? Seong tentou se defender, gritando que não estava nem aí. Mas, na real, ele não estava nem um pouco preocupado. Não se esqueça de que eu te avisei, melhor não perder essa chance de ficar com ele, ela pensou. Isso fez Seong se lembrar da primeira noite em que conversaram, quando ele disse que gostava de se exercitar. Mas por que ele parou de praticar? Alguém se sentou exausto ao lado dele, e era amiga do protagonista, Shani, que era amiga de Yeol desde o ensino fundamental. Quando ela perguntou sobre ele, ele mencionou que costumava jogar beisebol e era do time de beisebol. Ela perguntou se ele sabia o motivo de ele ter parado de praticar esportes, e Seong pareceu meio nervoso. Não era ele quem deveria contar isso. Se ele realmente quisesse saber, o melhor era perguntar diretamente a ele depois da partida. Seong foi beber água e encontrou Yeol por lá. Ele então perguntou se ela queria saber alguma coisa, já que percebeu que ela estava curiosa. Ela começou a perguntar, mas no meio da pergunta, se lembrou de que tinha prometido não mexer na vida pessoal dele. Achou que não era uma boa ideia, então deixou pra lá. Ela só disse que o jogo dele foi incrível, e vendo a cara irritada de Jason, mencionou que só estava dizendo isso como um elogio formal. Joyol deu risada. Já esperava uma pergunta mais séria, mas agradeceu pelas palavras dela mesmo assim. Os amigos de Seyun riram dela, porque, sério, quem dizia que não estava interessada parecia tão nervosa conversando com ele. Depois disso, começou uma corrida de revezamento e a classe 2 assumiu a liderança. Quando chegou a vez de Seyung, ela pensou que pelo menos poderia manter uma certa distância. No entanto, aos poucos, as outras classes começaram a alcançá-la. Então, Sejun se machucou. Todo mundo percebeu que algo estava errado. Sejun tinha machucado o tornozelo. A distância entre eles estava aumentando. Mesmo assim, Joyol gritou com ele, mas não parecia desanimado, mesmo depois de ter contado o que aconteceu. Ele não achava que tinha torcido o tornozelo. Ele cuidaria do resto. Seyun continuou correndo, dizendo que ainda não tinha tempo de lamentar. Ela ainda podia seguir em frente, então faria o possível. Quando ela finalmente passou a linha de chegada, Joyol agradeceu pelo esforço dela. E dali em diante seria a vez dele. Joyol ultrapassou facilmente, e as outras classes estavam quase alcançando as da frente, o que deixou todos impressionados. Quando ele finalmente conseguiu ultrapassar todo mundo e chegar à frente,
Joiol percebeu algo e viu Seyun ajoelhada no chão. Sem pensar duas vezes, ele saiu da competição e foi até ela, perguntando o que tinha acontecido. Era a dor no tornozelo, e não passou nem um segundo antes de Joiol começar a carregá-la. Isso chamou a atenção de várias garotas, mas Seon gritou para ele deixá-la ir, embora o nosso herói quisesse levá-la para a enfermaria, passando por todo mundo no festival de esportes.